Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pelo canal 27 da NET Digital e também simultaneamente online através do nosso site na internet. Hoje temos a honra de entrevistar a oncologista Dalva Guedes Arnaud, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital Napoleão Laureano e também diretora da clínica Clioncol. Tem um estudo genético que possa me dizer que existe uma probabilidade alta de eu ter herdado geneticamente isso, então eu tenho uma chance alta de desenvolver, eu vou buscar prevenir. Não saia daí que a gente volta já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil A se transformar também. E conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está de volta. Hoje continuamos honrosamente substituindo a apresentadora titular, Rose Silveira, que em breve está de volta com vocês. O Cá Entre Nós hoje recebe a chefe do Serviço de Oncologia Clínica do Hospital Napoleão Laureano, doutora Dalva Guedes Arnaud. Doutora Dalva, muito obrigado por aceitar o nosso convite e é um privilégio tê-la conosco. Cá Entre Nós, também é um prazer estar aqui discutindo um pouco e conversando um pouco sobre oncologia. Muito bem. Oncologia é uma palavra que faz estremecer muita gente. E diante dessa, digamos, importância dessa sua profissão, a gente quer fazer apenas uma breve sinopse de sua formação. A senhora é paraibana, formou-se aqui, suas pós-graduações. Como foi o seu histórico para chegar a essa decisão? Sim, isso é quase uma honra para mim, né, ser paraibana. Sou aqui de João Pessoa. E a minha formação, do ponto de vista de oncologia, na área de cancerologia e oncologia clínica, foi no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. O famoso INCA. No famoso INCA. E, em seguida, passei um período no MD Anderson, em Nova York. E, logicamente, a gente sempre tem alguns convites, mas... O MD Anderson também é um hospital oncológico? Sim. Especificamente. Especificamente para oncologia. E, logicamente, trabalho com pesquisa. Claro. E também tive no Memorial, né, de Nova York. E a gente, como todos os oncologistas, sempre tem os mercados, né, de a gente atuar. Mas é uma coisa, assim, sempre foi um privilégio meu de querer, apesar de se formar fora, mas de vir a João Pessoa para tentar ajudar aos paraibanos. Muito bem. Doutora Dalva, é evidente que todo mundo sabe que é difícil lidar com o câncer, né? Uma doença que alarma, que amedronta, mas isso evoluiu muito. Mas uma pergunta peculiar. Na hora que o médico decide por oncologia, ele sabe que vai enfrentar um lado emocional muito delicado, né? É uma doença que ainda tem um estigma pesado, né? Sombrio. E que preparo a formação acadêmica faz para que o oncologista possa lidar da melhor forma com esse lado humano, esse lado emocional? Como tudo na vida, eu acho que muito pesa, eu acho que uma missão. Não é fácil. É reconhecidamente na cidade que a senhora tem um perfil muito humano com seus pacientes. Todos gostam muito, até dos que partem a família
nutrem um laço de afeto muito grande com a senhora. Obrigada pelas suas palavras. Mas, na realidade, assim, eu digo que eu trabalho no Laureano e eu sempre falo que termina a gente sendo não só uma oncologista clínica, mas uma oncologista clínica, uma psiquiatra, uma psicóloga, assistente social. Então, tem essas facetas. Mas, na realidade... E tem que lidar até com a família do também, paciente. Também, com a família. E com a família, porque esse suporte familiar, eu acho que é um dos pilares para a gente ter um grande sucesso no tratamento do paciente. Mas, enfim, eu acho que na nossa formação universitária falta muito em termos de você preparar esse lado, né? Porque às vezes você termina preparando o científico, deixando um pouco da parte muito mais ampla do que é aquele contato do paciente, nosso com o paciente, nosso com a família. Então, assim, lógico que eu tenho toda uma família englobada na oncologia. Meu pai é cancerologista, cirurgião de cabeça e pescoço, mas eu sempre tive, assim, desde estudante de medicina, uma vontade de fazer oncologia. O fato de você dizer assim, há perdas, mas nós perdemos. Desde quando pensou em fazer medicina? Mesmo, já existia. Então, se existe alguma coisa nesse sentido, não sei, mas eu decidi, né, e meu pai sempre dizia a mim que eu deveria repensar e pensar, porque era uma coisa muito árdua. Mas eu acho que a vida é um eterno desafio. E esse é um dos desafios. E graças a Deus eu tive essa proteção e tenho de ter essa troca com o paciente que me deixa muito gratificante. Eu não sei se eu não fosse oncologista, o que eu seria. Talvez eu gosto de medicina, mas a oncologia me fascina. Não só, eu acho que tem as perdas, mas a gente tem um ganho. E se a gente não pode ficar com o paciente conosco, do ponto de vista que chegou o momento dele, somos humanos, mas existe essa relação que nós temos com a família e isso é uma relação de troca mútua muito significativa. Muito gratificante para a gente. Muito bem. E vale, inclusive, ressaltar o que a doutora Dalva acabou de dizer, que para quem tem na família pacientes com um tipo de neoplasia maligna, que a família é de uma importância fundamental na recuperação do paciente, como a senhora mesmo falou. Doutora Dalva, faça um breve histórico da origem, não da origem, mas como o câncer se comporta desde décadas, o que é que tem acontecido? Antigamente tinha menos, ou se descobriu mais, ou sempre foi um problema da natureza humana, com o modo de vida, poluição, estresse, a coisa piorou, proliferou, ou o câncer é uma coisa inata à genética, à imunologia do ser humano? Se a gente for colocar a genética como uma problemática, a gente pode dizer que nas neoplasias malignas o percentual é muito pequeno ainda. Nós vamos girar em torno de 10%. Então, nós temos um percentual muito grande de outras causas. E eu sempre digo que não existe uma causa, existem vários fatores que podem contribuir. E até convergir também, né? Sim, sem dúvida. Agora, o que acontecia, eu acho que outrora, é que muita gente naquela época morriam, tinham óbitos, e não se dizia nem a palavra câncer. Era aquela doença. Ainda hoje há um pouco, né? Exato. Hoje a gente tem, não sei se políticos, artistas que vão a público dizer que tem a neoplasia maligna. E isso tem ajudado. Tem ajudado demais. Então, lógico, há aqui a gente que está desse lado e a gente vai vendo as estatísticas, parece uma coisa meio que está avançando. Até porque o câncer, quanto mais idoso, mais as chances de você ter uma neoplasia. Quanto mais você é exposto
a poluição, quanto mais isso você tem, gera mais possibilidades de uma mutação. Até o fato da expectativa de vida ter aumentado na humanidade em geral, né? Antigamente se morria muito cedo, com 40, 50 anos. Sem dúvida. E agora não, né? Então isso também, as estatísticas terminam... Também, porque o que a gente tem, por exemplo, hoje, chegam pacientes para mim, com, por exemplo, tumores de mama, não só naquela fase que a gente achava que não tinha, 20 e poucos anos, assim como tem os de 90. E chega com a mesma dignidade que a gente tem que tratar. Porque há 90 e 90. Então, o paciente, nem tudo, né? Eu digo que há as ferramentas e a gente tem que buscar fazer isso da melhor forma possível. Quer dizer que uma paciente de 90 anos, uma mulher, por exemplo, pode começar a ter um câncer de mama nessa idade? Sim, sim. A grande maioria dessas pacientes de 90 que vêm com câncer de mama, infelizmente, vem já um pouquinho não tão precoce. Talvez até, no caso de mama, o receio do diagnóstico, já vem outros cuidadores e às vezes a gente se depara com neoplasias não principiantes. Pessoal, já estão nos pedindo os comerciais, vamos dar uma pausa, mas o assunto é bastante interessante. Doutora Dalva Guedes Arnaud está aqui conosco. Não saiam daí que a gente volta já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, Que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Doutora Dalva, no bloco passado abordamos um breve histórico da doença, os fatores, né? A senhora é uma oncologista já bastante experiente e tem muito a nos dizer. Concluindo aquele assunto, que fatores de risco a senhora elencaria hoje como mais, digamos, importantes, mais pesados na predisposição? Por exemplo, alimentação, estresse, poluição, enfim, genética. Diga assim que para o telespectador que tipo de fator de risco que pesa mais hoje em dia? É um conjunto, como a senhora falou. É um conjunto, mas se a gente for pensar, por exemplo, a gente pode dizer que mais de 50% dos tumores se deve a hábitos nocivos. Por exemplo, se a gente for pensar câncer de pulmão, o tabagismo está bem... É o vilão. É o vilão. Se você me perguntasse se pacientes que não fumam também têm câncer de pulmão, eu vou lhe responder que sim. Mas o vilão é esse. Se a gente for pensar os cânceres de cabeça e pescoço, o vilão é o tabagismo. Também, então, né? Uma das coisas que sempre você vai ouvir o oncologista dizer, para de fumar. A outra é em relação ao álcool, a bebida. Não é que o oncologista vai dizer para de beber, mas que beba com moderação. Claro. O terceiro ponto que a gente diz é em relação às prevenções, né? Mulheres, exame ginecológico, o Papa Nicolau. Eu tenho pego muitos pacientes que quando eu pergunto quando foi feito o último preventivo, a paciente para lembrar quando foi que fez. E aí está uma estatística brasileira que de janeiro para julho nós tivemos no Brasil mais de 4 mil mulheres que morreram de câncer de colo de útero. Nossa. Uma doença... Isso em quanto tempo? De janeiro para julho. Agora? Nossa, um semestre. Um semestre.
Isso no Brasil. Mais de 4.000 casos de mulheres morrendo por câncer de colo de útero. Em relação aos países mais ricos ou de outros hemisférios, é mais ou menos por aí? Ou o Brasil está... O Brasil sim, porque isso é doença de país, digamos, em desenvolvimento. Nos Estados Unidos essa estatística é muito baixa. Se você for discutir com eles, talvez eles tenham dificuldade de saber como você vai se conduzir. E a senhora atribui a um exercício da medicina preventiva mais... Sim, preventiva, mais e fiscalizadora. Porque uma vez que você tem, por exemplo, um plano de saúde, e nos Estados Unidos é preciso que você tenha um plano de saúde. E uma vez que você tem diagnóstico de câncer de colo de útero, a primeira coisa é saber se você fez o preventivo. Não fez? E perde até o direito, né? Perde o direito. Já ouvi falar nisso. Então se torna certa uma pressão. Benéfica. Então, outras coisas são pessoas, por exemplo, que trabalham assim, em indústrias, em locais que sejam supostos a isso. E sempre a gente diz os equipamentos, às vezes a gente vê o próprio trabalhador sem utilizar, tendo. Por negligência própria. Então, também fazendo isso. Existe a parte hereditária, mas como eu lhe disse, ainda é um percentual pequeno que a gente possa atribuir a essa grandeza no desenvolvimento. Outras coisas também, na mulher, né, a presença do vírus HPV e o câncer de colo de útero, que a gente sabe que tem isso. Então, na prevenção você pode trabalhar muito bem isso. E para a gente falar em cura, que hoje a gente está palpável e a gente pode dizer isso, o câncer tem cura, é preciso ter uma correlação 100% de você dizer que tem que haver precocidade no diagnóstico. Portanto, diagnóstico precoce ou prevenção, e aí eu digo para o meu paciente, prevenção não é só deixar de ter, mas sim você ter num tempo hábil de a gente dizer você está curada. Exatamente. Pessoal, muito importante o que a doutora Dalva Guedes Arnaud acaba de dizer sobre a significação de uma conduta preventiva, cautelosa e fiscalizadora, porque esse aí é outro assunto, doutora Dalva. O câncer tem perdido justamente esse estigma de doença fatal, porque hoje em dia a gente tem conhecimento na mídia de diversos casos de sucesso, né, cura total, desde que seja conduzido corretamente e detectado no início, né, e até mesmo perdeu até certo temor, como doenças de diabetes e outras que são mais até, né, digamos, terríveis para o paciente. Mas isso também se deve à evolução da terapia, né, da terapêutica. Hoje a ciência avançou muito no tratamento, né? Isso tanto quimioterápico, radioterápico e etc, e imunoterapia, né? Então fale um pouco da evolução dessa terapia, o que é que hoje se dispõe para tratar o câncer. Ok, a gente tem uma série de coisas, logicamente, que a gente está trabalhando com a perspectiva futurística, e o que a gente está vivenciando hoje é uma realidade completamente diferente de décadas atrás. Temos cirurgias mais, digamos assim, possibilidades de cirurgias robóticas. Na quimioterapia, hoje a gente já trabalha com um nome chamado de medicina personalizada, onde a gente não pode mais colocar todo mundo, entre aspas, num saco e tratar da mesma forma. Pelos estudos genéticos, como você bem disse, a biologia molecular, e que hoje isso serve para direcionar o que é melhor para oferecer para o paciente. Cada um tem... Para cada um é único. O ser humano, para mim, é único. Claro. Mas aí que a gente diz, cada um tem uma assinatura genética, que você pode ter uma irmã e a irmã é outra assinatura genética. Então, a gente está praticamente... Já se diz esse nome de medicina personalizada, porque é aquela terapêutica exclusiva e única para você. Então, acabou com aquela coisa de você dizer assim, a minha vizinha tem o mesmo meu câncer de mama e o mesmo tamanho de tumor. Então, e por que ela evoluiu X e eu evoluí diferente? Assinatura genética. Sintomas, respostas, tudo varia, né? Todas as variáveis. E a senhora a radioterapia, que também hoje, com a tecnologia 3D, 4D, IMRT,
né? Então, as conformacionais de 3D, e que tem ajudado, que tem trazido cada vez mais resultados benéficos, com percentuais de respostas maiores e controle da doença com mais significativo em relação a tempos atrás. E essa peculiaridade, digamos, essa personalização do ser humano em relação à doença, lhe surpreendeu muitas vezes, assim, a senhora dizer, poxa, essa resposta eu não esperava? Sim, já tive, você sabe que são mais de 20 anos nisso, né? nessa minha caminhada, e já tive casos onde prognósticos difíceis, prognósticos reservados, e a paciente disse para mim, vamos, me trate, porque só Deus e a minha fé e a senhora na linha de frente para a gente comandar e oferecer o melhor. E tivemos resultados brilhantes que a gente vai ver na literatura, não temos essas respostas. Incrível, né? Cada vez mais a coisa é... Exato. É como a senhora falou, é a assinatura genética. É a assinatura genética. Doutora Dalva, os comerciais estão sendo pedidos, não saiam daí que a gente volta já e fiquem conosco. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também. A mudar para melhor. E conquistar seu espaço no mundo. O Brasil de hoje está bem diferente. O Senac também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Doutora Dalva, a senhora ressaltou um ponto importante no bloco anterior, que é o suporte da família, o respaldo, né, da fé. E uma coisa que o telespectador gostaria de saber também é como a reação, digamos, essa de fé, de bom humor, de otimismo, de apoio familiar, dos amigos, essa dose de energia, digamos, ajuda na doença. Por outro lado, a depressão, a entrega, o pessimismo, não acreditar que vai ter cura, e faça um balanço aí da importância. Eu acho que essa, como eu disse anteriormente, é uma coisa fundamental. Para mim, é um dos pilares importantes na consolidação de um tratamento positivo. Um tratamento que a gente diz assim, vamos fazer porque tem muita coisa para a gente caminhar e chegar ao objetivo que é a cura. Uhum. E quando a gente fala cura, não só a cura, mas quando a gente não pode curar, que alivie e de uma forma de qualidade de vida. Conduza por mais tempo. Conduza mais tempo, sem dúvida. Então, esse é um ponto importante para a gente. Eu acho que quando a gente tem a família do lado, a família colaboradora, o paciente positivo, o paciente com fé, isso tudo com ânimo, né? Com pensamentos positivos, isso inclusive é gerado para a gente. Até certas expectativas maior do que a gente imagina na prática. Porque a gente vê muito lado científico às vezes. Mas eu também tenho que ver o outro lado. E isso faz uma modificação, digamos assim, celular, que isso vai um sinal positivo na assinatura genética de dar certo. Claro, e até porque todo mundo sabe que a neoplasia maligna, ela tem muito a ver com o sistema imunológico que ficou deficiente, né? Sem dúvida. E é verdade que o ânimo, o bom humor, a fé, isso tudo contribui para o sistema imunológico? Sim, isso é... Uma pessoa deprimida tem menos defesas? Sim, menos defesa. Menos defesa, e a ponto que você, às vezes, na grande maioria, você com um paciente em depressão, o paciente, a primeira coisa que vai dizer é, tem tudo para não dar certo.
Já teve algum caso da senhora olhar e dizer, se deparar com um paciente tão para baixo que a senhora dizer, acho que esse aí não... Sim, já, né? sim. E de bom prognóstico. Prognóstico. Que tinha tudo para dar... E tinha outros que não tinham e surpreenderam. Sem dúvida. Então, pessoal, astral para cima em qualquer tipo de doença. Doutora Dalva, vamos falar um pouco das condições locais, tanto pública como privada, porque muita gente tem um problema de neoplasia, vai para São Paulo, vai para Miami, vai para a Alemanha, porque não acredita nos serviços do Brasil, e se não tiver condições financeiras, fica insegura em relação à saúde pública. Como isso tem sido tratado pelo governo federal, municipal, estadual? O que é que está faltando? Que prognóstico a senhora faria da atenção do poder público para a oncologia? Eu acho que o grande problema hoje que a gente enfrenta, eu vou dizer a problemática Brasil, porque isso é problemática Brasil mesmo, não é só Nordeste, não é só Paraíba, é em relação aos trabalhos de pesquisa. Os trabalhos de pesquisa, por exemplo, nos Estados Unidos, se abrem, imediatamente você conduz aquele trabalho, você resgata pacientes para os estudos. E aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem uma lei que faça com que abra e imediatamente você recrute pacientes. Existe uma demanda muito grande para você iniciar um estudo de pesquisa na oncologia, por exemplo, às vezes demora mais de ano. E quando você abre o estudo, só tem 2, 3 dias para você resgatar, porque o mundo inteiro já está sabendo que aquela medicação já está fazendo o efeito e ele então começa a fechar o estudo. Então, assim, eu acho que hoje é uma grande problemática. Brasil isso envolve pesquisa. Burocracia? Envolve burocracia. Então, é a pesquisa. Na Paraíba, a gente tem tido muitas boas evoluções, porque nós temos bons profissionais. Hoje, na área da radioterapia, temos bons profissionais, na área da oncologia clínica, temos bons profissionais, e cirurgiões também, pessoas que vêm tendo, digamos assim, sua formação fora do estado, fora do país, e tem vindo para a nossa terra, voltando. Lógico, né, que o serviço público, ainda a nossa demanda é uma demanda muito grande, uma demanda que, por exemplo, hoje o Laureano, a gente cita o Laureano porque é o serviço de referência nosso, aqui na Paraíba, mas que atendemos toda a Paraíba e às vezes vem até pessoas de outros estados. Então, precisamos fazer um tratamento mais precoce possível, a gente sabe disso. E às vezes a gente tem pessoas, às vezes, na fila, né, esperando, né, porque existe um teto e a gente tem que cumprir o teto para a gente poder, então, começar a fazer o tratamento do paciente. Então, aquela precocidade que deveria ter, às vezes a gente perde um pouco. Mas temos batalhado o máximo que a gente pode para isso. E, lógico, tudo que a gente pode fazer para mudar, né, esse contexto do paciente, seja no público, seja privado, eu acho que o oncologista tem, com toda a equipe multidisciplinar, tem que trabalhar nesse sentido. Mas, obviamente, eu acho que em relação ao Brasil e em relação aos países mais desenvolvidos, eu acho que nós temos uma oncologia que não deixa muito a desejar, não é razoável. Claro que muita gente às vezes assim, o paciente que tem uma certa condição, por que ir para São Paulo? Né? Eu acho que o que tem uma grande diferença, eu acho que é em matéria de hospital. Acho que os hospitais, acho que você já teve a oportunidade de estrutura, talvez a gente tenha ainda que precisa evoluir. Em termos profissionais, eu acho que a gente tem tido nem tanto. Certo. Doutora Dalva, a senhora falou em pesquisa e isso é um assunto importantíssimo porque talvez até a oncologia tenha lhe despertado esse interesse desde estudante porque é uma especialidade que tem uma dinâmica muito acelerada, né? Mas as descobertas têm sido muito grandes e muito variadas na Alemanha, nos Estados Unidos, e do povo judeu, sei lá, em tantos outros países que investem nessa pesquisa, mas a gente nota que as descobertas da medicação, da terapia, demoram muito para chegar ou ser liberadas
no nosso país, pelo serviço público, a população carente termina sem acesso a essas novas descobertas. Sem dúvida. E o que acontece hoje, que é como eu digo a você, nós estamos com uma medicina personalizada e nessa medicina personalizada termina você tendo que sofisticar medicamentos porque são droga-alvo dirigida. E os custos são altos. Se a gente for botar na prática, por exemplo, hoje, melanoma metastático, e a gente está trabalhando com metastático, quer dizer, doença fora do controle, não está ali na pele, a gente hoje tem uma gama de medicamentos, né? Das quais 2 ou 3 estão no Brasil, as outras ainda não chegaram aqui. Mas se a gente for computar isso, não é brincadeira você fazer um tratamento que custa, cada vez que você vai aplicar, 100 mil, 150 mil reais cada aplicação, uma aplicação. E esse custo, quando você vai colocar isso, transferir isso para o órgão público, isso é impraticável. É impraticável. Porque tem outras demandas. Se está se tornando até preocupante, digamos assim, para quem tem planos de saúde, porque a conta é uma conta alta. Porém, o resultado são resultados palpáveis, mas existe isso na prática. Muito obrigado, doutora Dalva. Os comerciais já estão sendo solicitados, não saiam daí que a gente volta já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. Para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. Doutora Dalva, estávamos falando no bloco passado sobre essa demora, essa burocracia, e a senhora chegou a citar que hoje a sofisticação das terapias, dos medicamentos, podem chegar a 100, 150 mil por aplicação. Isso não chega a envolver um lado mercantilista da medicina, hoje tão criticado? Por que essas coisas são tão caras? Por que não há uma composição dos países para tentar contribuir que esses custos diminuem? Essa é uma boa pergunta, porque a gente tem trabalhado, quando a gente diz esses custos, com uma biologia chamada biologia molecular. São produtos biológicos. A tecnologia é uma tecnologia muito diferenciada. Não é um produto sintético, não é um produto é uma coisa que você realmente o trabalho para você ver a coisa lá do início crescendo e a coisa desenvolvendo e ver a praticabilidade disso e as respostas realmente é muito minucioso. Mas não é só isso, eu concordo com você. Quando a gente fala em dinheiro e nessas proporções, eu tenho muita preocupação. Cada congresso que eu tenho a oportunidade de ir fora do país, eu fico rezando, logicamente, porque os meus pacientes dizem assim, tudo bem, doutora, a senhora viaja, mas traga coisas novas. E eu já fico com aquele fardo pesado, porque digo, coisas novas, mais caras. Então, assim, acho que muita gente tem visto isso com esses olhos, já tem inclusive outros laboratórios trabalhando nessa área da biologia com, digamos, biosimilares, tentando diminuir esses valores, né, para tentar ver se isso aí se consegue ser mais viável para todos. Mas isso demora, isso é uma coisa que precisa de estudo e no final você tem que provar que aquele teu biosimilar é exatamente semelhante. Isso são resultados da medicina genética? Né? Sim. Tem avançado muito? Tem avançado muito, com certeza. E você faz com isso, né, geneticamente, você vai, digamos assim, pegar aquela alteração genética que o paciente tenha ou não tenha
e de acordo com isso, você vai dizer qual é a terapêutica nesse mundo da biologia molecular que se aplica. Já que estamos falando em genética, eu acho que o telespectador está doido para lhe perguntar o que é que a senhora acha daquela atitude daquela atriz famosa... Angelina Jolie. Angelina Jolie. Então aquilo chocou, de certa forma, mas muita gente deu razão, porque a carga dela era muito pesada. Exato. O que é que a senhora achou da... Eu sou da carga que eu estou a favor. E assim, obviamente, eu vou explicar por quê. Angelina Jolie, a gente tem como ela, mas vamos pegar qualquer pessoa que esteja no local dela, no papel, digamos, com a mesma assinatura genética. Certo. Familiar, onde tem a mãe, uma avó, onde perdeu com mãe. Ela tinha a mãe e vó, a avó mãe da mãe. Isso. Um câncer de ovário, câncer de mama. Então, as chances dela ter herdado algum componente da possibilidade de ter a mesma patologia existia. E hoje existem estudos genéticos para a gente poder dizer que se a paciente tem uma probabilidade, infelizmente a gente não pode dizer 100%, mas uma probabilidade. Pode atingir uma percentual? Um percentual, pode. Exatamente. E o que acontece? Se eu tenho uma mãe, se eu tenho uma avó, ou eu tenho uma tia que teve uma patologia neoplásica maligna de mama, de ovário, e as minhas chances existem, e eu tenho um estudo genético que possa me dizer que existe uma probabilidade alta de eu ter herdado geneticamente isso, então eu tenho uma chance alta de desenvolver, eu vou buscar prevenir. Defesas. Eu acho que o boom da história foi porque talvez existe a erradicar tirando as mamas. Uma mulher erradicar bonita, né? tirando os ovários. Então talvez isso tenha sido um grande impacto. Mas esse impacto existe na literatura e o percentual de redução é palpável. Daí, para que se tenha essa possibilidade. E hoje você sabe que as mastectomias, os adenomastectomias, que no caso da profilaxia você só vai tirar a glândula. Para colocar próteses, as próteses estão muito belas. Então, na mídia existiu isso. Né? Então, vamos tirar isso, vamos tirar os dentes, então, para não ter cárie. Mas não é bem por aí. Não. Então, isso é muito consolidado geneticamente. Né? Existem os percentuais. E a partir do momento que você tem uma família, né, geneticamente positiva, então você já começa a dizer, e eu posso ser o próximo. Exatamente. E se eu tenho um estudo genético que me diz, sim, você diz a probabilidade de você ter exatamente igual que sua avó teve, que sua mãe teve, que sua tia teve. Então, se você pode diminuir essas chances, é óbvio que você vai fazer. Doutora Dalva, a senhora falou que a radioterapia ela evoluiu bastante e outras terapias para que possibilitem não só maior precisão, mas menos efeitos colaterais. A quimioterapia também evoluiu, porque hoje não, porque talvez isso já seja do conhecimento público, mas a quimioterapia não tem mais aqueles efeitos aterrorizantes, não é? Não só as drogas que têm evoluído, mas também o poder dos medicamentos antieméticos também tem aumentado muito. De tratar aqueles enjoos, os vômitos, pacientes que você tinha que, digamos assim, internar de urgência porque existia uma desidratação de tanto que se vomitava. Obviamente, existe a sensibilidade, às vezes, de paciente que sim, mas na grande maioria a gente tem tido digamos assim, em termos de coadjuvantes, tem melhorado bastante. Ótimo. Estamos chegando ao final do programa e aproveitamos para a senhora falar rapidamente sobre o Outubro Rosa, que é um programa de sensibilização aí, não é? Em relação à oncologia, e algum conselho que a senhora possa dar às mulheres, aos homens, para que se cuidem. É muito importante essa sua colocação e, na realidade, o Outubro Rosa, ele começou na década de 90 em Nova York. E o fundamento, o objetivo é a conscientização de você diagnosticar precocemente o câncer de mama. Sabemos que, infelizmente, não só a nossa estatística brasileira, mas a estatística mundial, o câncer de mama é um dos mais incidentes no mundo. No Brasil, perdemos só para o norte, onde o primeiro é o colo de útero. As demais regiões, tirando o câncer de pele, não o melanoma, o câncer de mama é o mais incidente.
Portanto, é essa preocupação. Assim como Novembro é o azul, Novembro Azul, e a gente detém mais a preocupação para os tumores de próstata, por exemplo, né, no homem. Então, assim, eu acho que é um momento interessante, a campanha é importante, a campanha vem exatamente focar o objetivo de você despertar a mulher para o câncer de mama, para o autoexame, a necessidade de exames, mamografia, ultrassom e o diagnóstico precoce, né, do câncer de mama. Portanto, essa campanha é uma campanha salutar. Acho que é importante a gente falar um pouco dela, que é o mês de outubro, e aonde a fala única e o objetivo é de despertar para ter diagnóstico precoce e a visualização, por exemplo, em mamografias de alterações importantes que possa levar aí despertar ao diagnóstico inicial do câncer de mama. Então a senhora já respondeu já deu o conselho, já respondeu a pergunta e, pessoal, vale a pena refletir sobre essa entrevista, sobre os assuntos aqui abordados e sobre as advertências de doutora Dalva Guedes Arnaud. Então, o segredo é preventivo, se cuidem e a maior mensagem, o câncer tem cura. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Cá Entre Nós. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.